Bom, boa tarde, eu me chamo Odilon, eu sou filósofo de formação, psicanalista e trabalho com questões ligadas a corpo na Faculdade de Educação Física da Unicamp. Então eu vou falar de um tom, acho que bastante diferente do que vem sendo falado, mas quero dizer que é um prazer estar aqui, aprendi muito, eu acompanhei o que não pude estar presencialmente, acompanhei online, e estou gostando muito do tema, parabenizo os professores, em especial a professora Cláudia, que é uma parceira minha, e que eu vou encontrar aqui na minha fala algumas razões dessa nossa parceria. Bom, um ponto de partida que eu tenho aqui bastante essencial e que eu peço a atenção assim, de vocês, é entenderem que eu vou fazer um deslocamento mais para a ordem do privado, que é onde eu trabalho com esses temas, né? Não obstante a importância de uma discussão mais no âmbito da política pública, algo deve estar acontecendo no âmbito do privado também, para que essa penetração de fake news ocorra. Então, por onde eu trabalho, que é a questão do corpo, do movimento, das ações corporais, eu vou enxergar alguns elementos dessa ordem privada que eu estou anunciando. Também não é necessário, não se faz necessário dizer, como já foi repetidamente dito aqui, que a questão da verdade ou das fake news, ela é histórica, ela não é uma novidade atual, mas talvez ela tenha alguns contornos atuais. É um pouco nesse lugar do contorno e do privado que eu estou me situando. Tá? Então, um ponto de partida de um argumento bem simples que eu vou ter com vocês, é que não travou não, é que eu estou com dois equipamentos aqui, fiquei mexendo no meu, achando que estava saindo lá, né? Um argumento bem pontual quero ter com vocês, né? Que a hipertrofia da posição narcísica no contemporâneo tende a um princípio tende a um balanço, né? Um princípio de prazer sem um princípio de realidade. Eu nomeei esse princípio de prazer como imagético e o princípio de realidade como corporal. Evidentemente, eu vou explorar isso ao longo da minha fala. Bom, que nós vivemos uma posição narcísica no contemporâneo, eu nem preciso usar muito meu tempo para mostrar isso, né? Basicamente, o que seria essa posição narcísica? O mito, acho que a maioria de vocês já teve algum contato, é de um condenado, Narciso é um condenado a ser uma pessoa extremamente bonita, mas não saber dessa beleza por si próprio. Ele precisa saber dessa beleza pelo outro. Então, Narciso, o tempo todo, pergunta para as pessoas se ele é bonito. Né? O tempo inteiro ele precisa dessa informação, e essa informação começa a não bastar na trajetória de Narciso. Ele pergunta uma vez, a resposta é objetiva, sim, você é lindo. Mas a segunda vez que ele ouve, sim, você é lindo, ele não lhe basta, ele precisa perguntar mais e com mais detalhes. Esse é o processo narcísico, que é o processo do like. Né? Não basta mais que curtam a minha publicação, precisa curtir essa publicação de uma outra maneira, ou fazer o comentário, ou retweetar, enfim, as conformações contemporâneas dessa obsessão do Narciso pelo retorno. Nesse processo narcísico, eu estou falando do mito ainda, depois a gente vem para a posição contemporânea. Nesse processo narcísico, evidentemente, como homem bonito que era, muitas pretendentes e rapazes também se interessam por Narciso, se oferecem a ele, querem ser companheiros ou companheiras de Narciso, mas ele recusa metodicamente a todos, nenhum lhes basta. A menos uma, que talvez vocês conheçam, que foi a mais próxima de Narciso, quase uma namorada de Narciso, que é Eco. Eco fora condenada por Hera, por ter feito alguns boatos também, a sempre, o tema é recorrente, né? A ser condenada a sempre repetir o final da frase dos outros. Por isso a palavra eco, né? Então, qualquer coisa que você dizia, ela só repetia as últimas palavras. E vem daí a razão pela qual Narciso se apaixona por ela. Porque ele pergunta para ela, você acha que eu sou bonito? E ela diz, bonito. Né? Mas você acha que eu sou superior a todos? E ela fala, superior a todos. E isso é o que o narcisista mais quer.
alguém que reproduza exatamente o que ele é, insistentemente, de forma a construir um eco, né? Um eco de si, da sua personalidade. O contemporâneo, por várias leituras, não vou explorar aqui, mas estou no texto, breve texto que eu postei aí no site, eu me pauto em Christian Dunker, que é um psicanalista nosso, brasileiro, da USP, que assume essa posição narcísica como sendo uma marca muito frequente do contemporâneo e extremamente acelerada na época das mídias sociais. Para você conseguir o seu eco no passado, era bem mais difícil. Você tinha que se expor, você tinha que perguntar para alguém, como Narciso se expunha. Você acha que eu sou bonito? Você acha que essa palestra está sendo boa? Eu saio daqui e pergunto, você gostou do que eu falei? Agora eu consigo me proteger nas camadas da mídia social. Eu olho se postaram, se tweetaram, se alguém disse alguma coisa, né? Quem assistiu o filme lá do Mark Zuckerberg, a mídia social, a rede social, né, chama o filme, o momento de inflexão do filme, se vocês concordarem comigo, é quando um colega, ele que é uma pessoa com muita dificuldade de relacionamento, o Mark Zuckerberg, um colega chega para ele e pergunta se uma aluna da sala do Zuckerberg tem namorado. E naquele momento ele tem um insight. Se essa pessoa conseguir obter essa informação sem passar por mim, eu vou ganhar muito dinheiro com ela. Como obter informações da vida privada sem precisar se relacionar. Esse é um elemento da vida narcísica. Hoje a gente sabe a vida de tudo e de todos. Outro dia eu perdi uma festa de aniversário, fiquei chateado com a pessoa porque ela não me convidou, mas ela supôs que era óbvio que eu tivesse visto o convite no Facebook, né? Porque ela fez um convite pelo Facebook e eu não frequento muito a plataforma, perdi a festa, quase perdi a amiga também, né? no embalo. Essa posição narcísica hoje ela é mediadora, né? Talvez um elemento simbiótico com o método de formulação dos algoritmos. O que é o algoritmo senão a eco? A ninfa eco de Narciso. Ele devolve para mim aquilo que eu quero ver. Paula precisa de um perfil diferente para receber outro tipo de informação. Em psicanálise, nós diríamos que isso vai construindo um processo paranoico. O que é o processo paranoico? Eu vou entendendo que a vida é só aquilo que eu, de fato, acreditava que ela já era. As informações que me chegam só confirmam aquilo que eu já tinha percepção inicial. Como isso entra, né, como que isso entra nas mídias sociais? Ali você vê, é uma montagem, né, evidentemente, você vê Narciso e eco. Né? Como que isso se desdobra em termos do que eu nomeei, que é um texto bastante conhecido de Freud, entre o princípio de prazer e o princípio de realidade. Como é que a posição narcísica, mediada por essas mídias sociais atuais, atuam no corpo de modo a desbalancear esse processo de princípio de prazer e princípio de realidade. Para quem não tiver acostumado, eu sei que muitos de vocês vêm de uma área diferente, né? Para quem não tiver acostumado com o termo, de modo muito rápido, muito precário até, vou dar o próprio exemplo do Freud, que fica claro. O bebê, quando tem a alimentação do seio da mãe, ele conhece o princípio de prazer. Aquilo dá alimento, aquilo dá vida, aquilo dá calor, aquilo dá amor, aquilo dá tudo o que ele precisa. Mas ele se coloca diante de um grande problema diante de si. A mãe vai embora, a mãe sai, o seio da mãe sai. E ele precisa lidar com uma coisa chamada princípio de realidade. Eu não posso ser alimentado o tempo inteiro. No tempo todo, o mundo não vai me dar prazer. Então, ele tem que lidar com isso e é saudável que lide. A primeira posição narcísica dele é fazer o quê? Chorar. Chorar e querer de volta o peito. Assim que põe o peito, ele para de chorar. Parece ele próprio ser um fake. O bebê, assim que ele é alimentado, ele para. Porque ele está numa relação muito simples com esse princípio de prazer. Como que a posição narcísica atual poderia estar na relação com o corpo, atuando fortemente num desequilíbrio desse princípio de prazer e princípio de realidade? Um elemento eu já apontei, já foi fartamente dito aqui. Os algoritmos são esse seio da mãe que não para de vir
eternamente. Ele só me alimenta daquilo que eu quero fazer, que eu quero saber, aquilo que eu já pensava, né? Então eu vou encontrando uma satisfação no mundo que endossa até um franco preconceito que eu tiver, ele vai ser endossado pelo raciocínio algoritmo. Tá? Isso vai construindo essa mentalidade paranoica. E uma tese extremamente importante para mim, que atuo lá na Faculdade de Educação Física, um distanciamento do corpo. Como que a gente identifica isso? Eu vou pegar um exemplo, por questão do nosso tempo e etc. Eu vou nomear uma coisa que 2 filósofos norte-americanos, um filósofo e uma filósofa, nomearam de uma ressignificação da palavra porn. Porn, a origem, pornografia, que fundamentalmente é a relação com imagens eróticas. Analisando esse primeiro aspecto, né, depois eu chego na reconfiguração, nós já temos aí uma espécie de distanciamento do corpo, qual seja, as imagens trazem uma certa satisfação libidinal sem a negociação com o outro. Eu não preciso, esse é o uso mais frequente da pornografia. Eu não preciso de um parceiro ou de uma parceira. Eu me satisfaço sozinho com a imagem. Isso já é uma nova economia do corpo. Isso vem de muito tempo. Mas qual é o uso que esses filósofos fazem da palavra porn atualmente? Que isso se dá em muitas outras esferas da sensibilidade corporal. Por exemplo, os programas de culinária, extremamente disseminados hoje. Você assiste uma comida, você vê, você fala, que delícia, mas você não come, efetivamente, a comida. Né? Você se delicia com a imagem, com a ideia da comida. Isso vai afastando ideia de corpo, princípio de prazer, princípio de realidade. Você gosta daquilo que você vê, que você sabe, nossa, aquele prato ficou maravilhoso, você nunca vai comer aquilo. Se os ingredientes ainda forem exóticos, melhor ainda, porque aquilo é uma espécie de fetiche. Outro exemplo que elas dão do porn são os reality shows, em que você entra na vida privada de pessoas que você não conhece, ainda que você em alguma medida saiba que aquilo em si é fake, as pessoas estão tendo comportamentos que só são possíveis naquele ambiente, mas você entra e se permite entrar naquilo e diz até conhecer. Né? As pessoas dizem assim, o fulano não vai deixar barato aquilo que a Beltrana disse. Né? No episódio de ontem do Big Brother ou da Fazenda. Quer dizer, você entra na intimidade sem a implicação do corpo. E um terceiro exemplo, esse texto é de, como vocês veem aí, de julho. Hoje o processo de impeachment nos Estados Unidos ganhou uma certa robustez, mas nesse momento em que elas escrevem, elas dizem que a circulação da ideia de impeachment é uma espécie de pornografia, porque se falava o tempo todo em impeachment do Trump, mas não tinha-se matéria concreta para isso. E segundo eles, isso acabava gastando a energia para se encontrar razões concretas para os desmandos de Trump. Entendem a diferença? Você faz um investimento libidinal em uma coisa que não tem implicação real. Eu vou fazer o caminho para mostrar o distanciamento do corpo da pornografia, por exemplo, em território brasileiro. A pornografia clássica mesmo, não essa reconfigurada. Antes dos anos 80, no Brasil, se alguém quisesse ter acesso a um filme de conteúdo erótico, um filme dito pornográfico, ele precisaria ir a um cinema que tivesse esse tipo de filme. Aqui em Campinas tinha lá na Regente Feijó um cinema que hoje virou igreja evangélica. Quem é de Campinas sabe, né? Era um cinema especializado em filmes pornográficos. Tá? Veja só, a pessoa que quisesse ter esse tipo de satisfação, eu não estou aqui um juiz de valor, não me interessa nem um pouco isso, mas fazer uma análise da questão do corpo, da economia do corpo. A pessoa precisava ir até o cinema, eventualmente ficar numa fila para fora do cinema, né? Imagina o grau de exposição, né? Entrar no cinema, sentar ao lado de outras pessoas, e, uma coisa que vai ser importante no meu argumento dos movimentos seguintes, assistir o filme que estava em cartaz. Claro,
Parece óbvio, mas daqui a pouco eu vou precisar que vocês lembrem desse argumento. Esse era o comportamento, o acesso a um conteúdo erótico até os anos 80. Depois dos anos 80, houve uma popularização do chamado VHS, que era aquele tijolão. Né? E nas videolocadoras havia aquela salinha obscura, né, que tinha o conteúdo pornográfico. Veja, tornou-se mais fácil, ainda que você tivesse que entrar na sala, ficava rodando 2 horas ali para poder entrar na sala quando não tivesse ninguém, e poderia correr o risco da moça dizer, ou do rapaz dizer, você já locou esse filme, né? Ali no... Ou encontrar um conhecido. Mas veja que mudança radical. Você leva o filme para a sua casa e assiste na sua casa. Você vai afastando uma questão mais pública. Hoje, todos sabem, existe uma quantidade avassaladora de vídeos pornográficos na internet, com sites especializados e categorias. Lembra que eu pedi para guardar, que você tinha que assistir o filme que estava lá? Agora você escolhe o filme que você quer dentro das muitas categorias que os vários sites oferecem. Veja só, parece tudo um tom de brincadeira, né? Mas qual é o nível de negociação, de princípio de realidade que você precisa ter com uma parceira ou com um parceiro para dizer eu gostaria de fazer tal coisa no sexo? O nível de intimidade, de caminho coletivo que você precisa ter, de construção sólida de um relacionamento para você expor um fetiche. Hoje basta você escolher a categoria, que a imagem vem. Há uma pesquisa recente, vocês já devem ter tido contato, que jovens, adolescentes, estão preferindo sexo, masturbação, sexo virtual, né, a sexo real, que exige negociação, exige trabalho. Né? Existe presença do corpo. Em vários outros lugares da relação com o corpo, isso acontece. Eu faço uma pesquisa junto à Faculdade de Saúde Pública da USP, em que nós trabalhamos com mulheres obesas. E nossa intervenção lá é pautada numa filosofia de trabalho chamado Health at Every Size, saúde em qualquer tamanho. Né? As mulheres fundamentalmente vêm procurar lá essa pesquisa com a USP com a ideia de emagrecer. Mas, e é ofertado para elas uma série de técnicas e procedimentos para isso, nutricional, apoio de atividade física, psicológica, etc. Mas junto com isso é conversado, né, é proposto para essas mulheres que a ideia de falta de saúde ou de beleza com obesidade é uma construção absolutamente ilusória. Né? Eu coloquei essa imagem aqui para vocês e todos vocês provavelmente pensaram que a mais antiga é a da esquerda e que ela conseguiu chegar na direita. Né? Isso já está implantado na nossa ideia. A gente não pensou que pode ser a mais antiga a mais magra, e que depois ela engordou e que ela está mostrando que estou me sentindo melhor assim, né, nessa outra foto. Isso não, é uma normativa que não está colocada. Tá? Então, o nosso trabalho lá é tentar desconstruir essa ideia de que não há indicadores fidedignos de que pessoas com diferentes pesos apresentam propensões diferentes a doenças. Isso é uma outra fake que circula. Você ganhar muito peso ao longo da sua vida é perigoso, todo mundo sabe disso. Agora, as diferenças corporais, tem pessoas que são mais magras, tem pessoas que são mais gordas, isso faz parte do processo. A palavra gorda que eu acabei de usar é uma coisa que a literatura tem insistido para que se fale. Né? A gente fala sobrepeso, fala pessoa com obesidade, ou acima, ou quando não dá mais a gente fala gordinho, né? Gordinho que é um jeito de ficar bonitinho, né? Porque a palavra gordo ou gorda traz um incômodo, né? Traz um desconforto, como se fosse um prejuízo moral ser mais gordo ou menos gordo. Né? Então, essa desconstrução dessa imagem
a gente trabalha nessa pesquisa aí. É mais um exemplo de um certo afastamento do princípio de prazer do corpo. A ideia de se perder 20 quilos é uma vitória hoje em dia, né? Você posta na internet, eu perdi 20 quilos, e aquele que não conseguiu perder é um loser, é preguiçosa, provavelmente não... Eu não tinha 5 agora há pouco, tem 5 de novo? Se eu continuar falando, vou ganhando? Eu achei que eu tinha visto 5. Falei, nossa, você ia levantar um negócio, ó, acabou, né? Mas tem que ganhar mais 5. O relato dessas mulheres nesse projeto da USP, o primeiro acolhimento que a gente fez, do porquê você está lá, porquê você quer emagrecer e etc., tinha pérolas do tipo, era um anônimo, né? Ela preenchia, ela falava, porque eu sou uma gorda escrota, porque eu sou uma baleia, porque eu não mereço o marido que eu tenho. Tem sempre uma lógica dessa, assim, de que ela tem que estar bonita para o marido, né? Então, a gente tenta trabalhar lá com uma mudança de critérios, mas a internet é completamente rica em imagens dessa natureza. Tá? Pus um homem também que vai dando a impressão de que tudo é uma questão de esforço, né? Eu não sei, eu não conheço esse sujeito, você não sabe por que para ele foi possível perder esse peso. Isso não é tão generalizável assim no campo. Operações plásticas também, eu citei a questão da obesidade, onde eu tenho essa pesquisa, mas as operações plásticas funcionam nessa ideia também. Tem um jargão do senso comum, que vocês já devem ter ouvido falar, que não existe gente feia, existe gente pobre, não é isso? Se você tiver acesso a dinheiro, você tem acesso a técnicas e que vai fazer de você o corpo que você tem. Vai dar para você o corpo que você quiser, né? Esse, do ponto de vista, para quem trabalha com o corpo como eu, é uma frase muito problemática, né? Seria muito mais inteligente e autônomo trabalhar com o corpo que você tem, entender o corpo que você tem, reconhecer o seu corpo, né? Lembra que eu comecei minha fala assim, essa lógica da autenticidade começa no privado. Uma pessoa que acha que pode, só uma questão de dinheiro para ser aceita ou não ser aceita na sociedade, nos padrões de beleza, não seria também uma pessoa propensa a, eu sei que isso aqui não é de todo verdade, que eu vou divulgar, mas é por uma boa causa, eu sei que esse meu candidato vai fazer o bem, então eu vou passar essa imagem, porque aquele outro que vai acreditar nisso, está precisando ser convencido. Entendem essa lógica? Perdão. Os tratamentos contra envelhecimento, que hoje são caríssimos e muito presentes, né, e que prometem aquilo que Ulisses, já que foi tão citado, né, aquilo que Ulisses queria na ilha de Calíope, né, a vida eterna. A única coisa que não foi páreo para Metis, para a astúcia de Ulisses, foi a promessa de Calíope da vida eterna, né? Essa é simplesmente uma simples intervenção de maquiagem, né? O grego, agora eu lembrei da sua fala, comecei a lembrar das coisas gregas que me interessam também, né? O grego tem a palavra caos e a palavra cosmos. O cosmos é a intervenção, muitas vezes, que organiza o caos. Por isso vem a palavra cosmético, né? Ela vem de cosmos, para organizar o caos do rosto das pessoas. Mas percebe que é uma crença na luz apolínea, né? É uma crença na razão, é uma crença de que tudo é criado, de que não há um instinto, uma natureza, uma realidade que se coloca, corporal, da carne, né? Bom, é isso, espero que eu não tenha ido tão longe, né, do que o tema vem sendo discutido, mas eu quis mostrar uma face de um fenômeno que, na minha opinião, é prismático, é multifacetado. Se hoje há uma penetração de notícias falsas, é porque o receptor também quer ouvir aquilo. Em psicanálise nós dizemos, o desejo não cria espaço vazio. Todo desejo é ocupado por alguma coisa.
Tá? Todo desejo vai encontrar uma satisfação ou definitiva ou provisória para que haja um abaixamento, uma redução da excitação, da ansiedade. Isso é da ordem da psique. Né? Então, as notícias falsas, muitas vezes, elas são propagadas com a esperança de encontrar a quietude desse desejo que tanto movimenta o cidadão. Muito obrigado.